Se você está na internet, muito provavelmente você já consumiu algum conteúdo sobre mentalidade, sobre resiliência, sobre pensar e logo conseguir. Esse tipo de coisa que na maioria das vezes não ajuda em nada. É tudo focado em gerar uma dopamina instantânea para você executar alguma ação naquele momento, mas na verdade no longo prazo não te ajuda em nada. E para mim um exemplo muito claro disso é o que a maioria das pessoas falam sobre lei da atração, de você imaginar que você já conseguiu, você acreditar com todas as suas forças que você já conseguiu alcançar um objetivo X, e logo você vai alcançar esse objetivo. Isso até pode ser verdade, mas ele pula muitos e muitos passos, como por exemplo você transformar essa mentalização em ações de verdade, você realmente agir e agir por tempo suficiente, ficar bom o suficiente em realmente fazer aquela tarefa, a ponto de que aquela tarefa ou aquelas tarefas te retornem resultados, e esses resultados com o tempo vão se tornando uma bola de neve até que você eventualmente atinge o resultado que você mentalizou em primeiro lugar. Então, vê como a maioria das coisas são vagas por aí. E esse tipo de pensamento vago, na maioria das vezes, me causa muito asco e repulsa. Porque é vago e não ajuda ninguém. Mas hoje eu vi o primeiro modelo que realmente ajuda. O modelo realmente, cara, incrível. Feito pelo Alex Hormozi. Se você não conhece o Alex Hormozi, com toda certeza a minha maior referência, não só como empresário, mas também como professor. E ele passou um modelo de dureza mental, como você pode aguentar, né, as situações difíceis, não só dos negócios, mas como da vida. E para mim foi tão genial que eu estou fazendo esse vídeo, principalmente para mim. Eu quero muito absorver esse conteúdo, e a melhor forma de eu fazer isso, a melhor forma de você aprender é ensinar. Então aqui estou e espero que você aí do outro lado da tela também consiga absorver esse material. Bem, vamos lá. A fórmula se baseia em 4 pontos, que é tolerância, fortitude, resiliência e adaptabilidade. Eu vou explicar um a um aqui para você entender. Tolerância nada mais é do que quantas coisas ruins podem acontecer antes de você mudar o comportamento. Então, por exemplo, quando ele fala de tolerância aqui, ele aborda 3 dimensões, que é quantas coisas ruins tem que acontecer para você quebrar o comportamento padrão, né, seu estado padrão de comportamento, ou a intensidade dessa coisa ruim, então quão ruim tem que ser a coisa, o problema que acontece com você, ou quanto tempo dura essas coisas ruins ou a coisa ruim que te atormenta. Então, praticamente a tolerância é o período que você consegue aguentar tanto de quantidade de problema, quanto de intensidade do problema, quanto de período, né? O quanto dura esse problema. E assim que você quebra o seu comportamento, é aí que a sua tolerância acaba. O que nos leva para o segundo ponto, que é a fortitude. Eu tentei traduzir isso aqui de uma maneira que eu ficasse um pouco mais intuitivo quanto os outros pontos, mas não encontrei uma palavra melhor. A fortitude nada mais é do que a intensidade do quanto que você muda o seu comportamento quando a sua tolerância finalmente acaba. Na hora que você muda o seu comportamento, quando a coisa ruim está tão ruim que você muda o seu comportamento padrão, o quanto você muda esse comportamento. No vídeo ele fala, uma coisa ruim acontece, se você bebe todas, fica bêbado, sai dirigindo, trai a mulher, estraga a sua vida por completo, a sua fortitude, ou seja, o fundo do poço aqui vai ser grande. Agora, se uma coisa ruim acontece e tudo que você faz com essa coisa ruim acontece é comer errado, pedir uma pizza, furar a dieta, sua fortitude vai ser aqui baixa, diminuta. Ou seja, a fortitude é a intensidade da mudança uma vez que o nível de tolerância foi ultrapassado. E o que nos leva para o ponto 3, que é a resiliência. E essa foi a maneira mais clara que alguém já me explicou o que é resiliência. Resiliência nada mais é do que quando você quebra o seu comportamento, o quanto tempo você demora para voltar para o estado padrão novamente. Então, por exemplo, se a coisa ruim aconteceu, você teve sua tolerância quebrada,
você furou dieta ou você fez um monte de caca na sua vida. Assim que você chegou no fundo do poço aqui, assim que o comportamento foi quebrado, o que você precisa, o quanto tempo você precisa para voltar para o estado operante novamente, o estado padrão novamente. Então, pessoas que conseguem voltar, só precisa de um abraço e volta, ou então só precisa refletir um pouco durante alguns minutos ou algumas horas e voltam, têm mais resiliência do que pessoas que demoram semanas, meses, anos para se recuperarem desse ponto. E para mim, uma das maiores belezas desse formato aqui, dessa fórmula, é que ela mesma te ajuda a exercitar a resiliência. Então, por exemplo, quanto mais claro você tem onde a sua tolerância foi quebrada, qual que foi o ponto, qual foi a intensidade do problema, quando você entende cada um desses pontos conforme as coisas estão acontecendo para você, mais claro, mais rápido você consegue entender o que aconteceu, diagnosticar os sentimentos, os pensamentos, tudo que está passando na sua cabeça. Quanto mais rápido e mais claro você identifica isso, mais rápido você também consegue remediar e voltar para o seu ponto padrão, para o seu estado operante padrão, que nos leva para o ponto 4, que é a adaptabilidade. E aqui a adaptabilidade o Alex Hormozi descreve como a mudança entre o estado padrão antigo e o estado padrão novo. E aqui eu acho que entra muito do que as pessoas falam de ressignificar os acontecimentos. Por exemplo, se a coisa ruim aconteceu, você aceitou que a coisa ruim aconteceu. Agora você decide como que você quer tratar essa coisa ruim e como que essa coisa ruim que aconteceu vai te afetar no longo prazo. Se você vai deixar isso como um trauma, ou seja, traumas nada mais são do que mudanças de comportamento permanentes. Então, por exemplo, você estava agindo de alguma forma, a coisa ruim aconteceu, você voltou nessa coisa ruim, mas quando você volta abaixo do que era o estado padrão antigo. O problema te ocasionou uma mudança permanente de padrão de comportamento. E é assim que trauma é descrito nesse modelo que para mim é absolutamente genial. E agora você também tem a opção de refletir sobre essa memória, sobre traumas antigos, sobre problemas que aconteceram anteriormente e você decidir ressignificar isso para voltar melhor do que o padrão antigo. Então, a adaptabilidade aqui é a sua capacidade de você ressignificar esses problemas de modo que você volte acima, no mesmo nível ou abaixo do seu estado de comportamento padrão anterior. Absolutamente genial. E no vídeo, ele também adicionou alguns comentários, porque esse ano ele perdeu a mãe dele. A mãe dele faleceu de repente, não sei muitos detalhes sobre, mas obviamente foi um trauma grande, né? Foi um problema que com toda certeza quebrou o nível de tolerância do Alex Hormozi, por mais forte que ele aparente ser. E ele falou que quando ele estava aqui no fundo do problema, no fundo do poço, o que passava na cabeça dele é como que eu quero, primeiro, me perceber, como que eu quero agir nesse momento para que eu reforce os meus princípios, os meus valores, quem eu quero ser, não só para mim, mas como para também os outros e talvez principalmente para você do futuro. Porque quando você estiver passando por um outro problema similar ou menor ou até mesmo pior, você vai lembrar de como você agiu agora que você está passando pelo pico do problema, pelo fundo do poço, e você vai falar, já passei por esse problema e eu passei pelo problema da maneira tal, de maneira X. E eu consigo passar por esse problema assim de novo. Então, cada problema que você tem é uma oportunidade de você reforçar quem que você quer ser, reforçar os seus valores, reforçar os seus princípios. E por mais difícil que seja, você realmente se colocar da maneira que você deseja se colocar, não só para você mesmo, não só para os outros,
mas talvez principalmente para você do futuro, para você lembrar e falar: se eu passei por aquele problema que foi pior do que esse ou tão grande quanto esse, e mesmo assim eu me comportei uma vez, eu consigo passar por isso de novo. E outra coisa que essa fórmula me ajudou a entender é como que a gente pode exercitar cada ponto dessa fórmula. Uma vez que a gente tem claro os passos de sempre que um problema acontece, os passos que a gente vai ter que passar, quando você está passando pelo problema, ou o problema está começando a acontecer, é a hora de você exercitar o quanto que eu consigo aguentar antes de quebrar o meu comportamento. Assim, eu vou tentar não quebrar o comportamento. Tá muito difícil, tá puxado mentalmente, fisicamente, mas eu não vou deixar isso quebrar o comportamento. Então, quando você está começando a passar pelo problema, é uma baita oportunidade para você treinar a sua tolerância, tanto de quantidade de problemas, tanto de intensidade dos problemas, quanto da duração dos problemas. A fortitude, uma vez que você não aguenta mais e o problema que você está tendo realmente começa a afetar como que você age, o quanto você vai deixar esse problema realmente afetar nas suas ações, no seu comportamento. Quando você estiver passando por um problema e quiser jogar tudo pela janela, sair chutando tudo, quebrando tudo, você está na etapa da fortitude. Quanto menos danos eu conseguir causar, tanto as pessoas ao meu redor, as coisas ao meu redor, até a mim mesmo, quando você não está aguentando mais o problema, melhor, porque é uma etapa passageira e a gente quer minimizar os danos aqui para não levar esses danos para o longo prazo, para que a gente consiga se recuperar o mais rápido possível, porque quanto menos a gente desce nessa etapa da fortitude, mais rápido a gente consegue se recuperar. A resiliência, quanto mais rápido você consegue voltar, quanto mais rápido você consegue simplesmente absorver e aceitar que o problema aconteceu e agir naquilo e voltar para o ponto de você agir, melhor. O 4. Além do problema ter acontecido, você ainda tem a oportunidade de voltar melhor. Então você usa o problema que aconteceu para crescer. Crescer mentalmente, crescer espiritualmente, crescer fisicamente, crescer em todas as áreas da sua vida. Você ressignificar as inevitáveis situações ruins da vida a favor de ser uma pessoa melhor. E sempre buscar a melhoria, sempre buscar o desenvolvimento. E eu realmente espero que você tenha aprendido algo com esse vídeo, porque eu aprendi. Aprendi muito e eu estou ensinando com o objetivo principal de eu absorver esse conteúdo e levar isso aqui para minha vida. Então eu espero que você tenha aproveitado e absorvido esse conteúdo também para levar para a sua vida, para você passar pelos momentos de dificuldade com mais leveza e te fazer um ser humano melhor. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.